Salve, salve pessoal! No vídeo de hoje eu quero oferecer R$ 10 para você que está me assistindo. E para isso é só você se registrar no link do primeiro comentário fixado com o link da VPAG e fazer um depósito de R$ 10. Você vai ganhar automaticamente mais 10 e você pode enviar para um dos diversos parceiros dessa que pretende ser a carteira digital online do apostador, onde você vai reunir o seu saldo nas mais diversas casas. Ao fazer Pix para essas casas, você vai ter cashback, então você deposita um valor, ele cai a mais na casa. Então são muitas as vantagens de utilizar essa carteira e cada vez mais parceiros estão chegando. Até o final do ano serão mais de 15. Eles pretendem emitir inclusive um cartãozinho para você que integra todos esses saldos, então não precisa nem de sacar da casa. Tendo saldo, você pode ir lá, passar, pegar um combustível, pagar uma pizza e já debita aí do seu saldo nas casas parceiras. A VPAG vem para poder fazer um trabalho muito diferenciado e esse bônus de R$ 10 é para todos que utilizarem o código QUERO10, tá? Link no primeiro comentário fixado para vocês. No link do primeiro comentário também tem o meu grupo gratuito, onde eu mando mais dicas e as melhores percotações. E no vídeo de hoje a gente vai ter as melhores dicas para o Brasileirão da Série A, Premier League, tripla de artilheiros, bilhete de odds alta, tudo que vocês gostam depois da vinheta. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta VPAG, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos embora, pessoal, para os palpites deste domingão, e a gente começa primeiramente falando sobre o Packball, que é o site que eu utilizo para poder fazer as minhas análises. Se você quer criar conta no Packball e ter acesso aí a todas essas estatísticas, tem um link aqui no primeiro comentário fixado para você poder assinar e receber um bônus aí, um descontão, na verdade, né, com o Packball, beleza? Site super recomendado para poder analisar. Eu particularmente gosto muito, ok? A gente começa aí com o confronto do Brighton contra o Manchester City. O Brighton, que não vem fazendo uma grande campanha até o momento, fez 2 jogos, empatou um e perdeu um. O City começou com uma boa vitória, mas perdeu no segundo confronto diante da equipe do Tottenham. O Brighton começou a sua campanha com uma provável vitória diante do Fulham. Ele vinha amassando o confronto, criou chances, só que não matou o jogo. E quando você não mata o jogo na Premier League, você acaba sendo punido. Já no segundo jogo, o time também acabou pecando, já que desperdiçou um pênalti e acabou sendo derrotado pelo Everton. Então, podemos dizer que o Brighton não é que ele está jogando mal, é que a sorte não está acompanhando. Isso já não é de hoje, né? O Brighton, desde a temporada passada, é um time muito azarado. Tem reforços no lado ofensivo hoje, com o Welbeck comandando o ataque, o Mitoma está jogando bem, o Riley, jogador novo, chegou comandando esse meio campo, e o Mintê pela esquerda também tem chamado atenção. Eu gosto de reforçar 2 jogadores que estão bem nessa temporada, tá? Um deles é o Dunk, o zagueiro, que não vinha tão bem, tá muito forte, o Effié pela lateral direita e o Baleba, meio campo aí, que é um jogador de muita qualidade também. Esse time do Brighton, eu particularmente acho um time bom, é um time com prospecção de ficar pelo menos em meio de tabela, ok? Então eu gosto desse time e ele tá praticamente invicto aqui nos últimos jogos, né? Só perdeu o jogo do Everton recentemente. Tem amistosos, mas tem também uma finalização forte na temporada passada. Do outro lado a gente tem o Manchester City, que, assim como o Brighton, é um time azarado, né? O time jogou diante do Tottenham e aí tomou um gol. E aí pressiona, não consegue. E toda bola que vai no gol do City parece que é gol. Então o time acabou não rendendo bem. Foi uma atuação bem abaixo, diferente do que foi o 4-0 diante do Wolverhampton. E um choque um pouquinho de realidade de que o Guardiola vai ter que trabalhar muito. E o City não está mais acima como estava antigamente. Apesar disso, o time é muito forte. Rodri volta hoje no meio campo, adiciona demais. O Reinier, que chegou do Milan, tem feito excelentes partidas. O Haaland segue sendo o melhor atacante da liga. E o Bob pela direita fez boas atuações também. Estou esperançoso de ver Scherk e esperançoso de ver o Marmoush jogar um pouquinho melhor, ok? Pessoal, esse é um confronto equilibrado, beleza? Confronto disputado, 2 bons times. O City costuma ter dificuldades diante da equipe do Brighton, tá? São jogos aqui geralmente bastante equilibrados e eu vou recomendar para vocês aqui o menos 0,25 do City contra o Brighton. Eu ainda não estou pronto para desistir do Manchester City. Acho que o Brighton tem alguns problemas defensivos ainda. E na parte da criatividade ofensiva ainda tem que se acertar com um ataque novo. City pronto, fora de casa, comandando as ações e com proteção do empate. Menos 0,25 aqui é muito bom, beleza? No segundo jogo a gente tem o Nottingham recebendo o West Ham e podem dar adeus ao treinador do West Ham porque ele cai após essa partida. Mas vamos primeiro falar do Nottingham aqui nesta competição. O time estreou com uma boa vitória diante da equipe do Brentford, a gente ganhou aqui apoiando essa equipe e ganhamos também com dupla chance do Nottingham diante do Crystal Palace. Nottingham é um dos times que eu mais gosto de ver já desde a temporada passada. O ataque, ele é
muito volumoso e muito produtivo, e é um ataque muito finalizador, e todo mundo está jogando muito bem. Hudson Odoi, Gibbs White, Chris Wood, provável marcador da rodada, o Ndoye pela direita também, e o Ainar, o lateral, também com excelentes partidas. O Murilo, zagueiro, jogando muito bem também, além do Anderson. Então é um time realmente muito bem montado nesse 4-2-3-1, e em casa é um time muito sólido, tá? Do outro lado a gente tem o West Ham, que nessa temporada só fez perder. Tomou 3 do Sunderland na estreia, 5 do West Ham e caiu pro Wolverhampton, que não tá ganhando de ninguém na Carabao Cup. Então, cara, se esse trabalho vai durar, é um suicídio, porque já desde a temporada passada, depois de um início que deu um lampejo, é só ladeira abaixo. O West Ham realmente não tem um time para poder ter esses resultados que tem, cara. O Ambissaca é um bom lateral, o Salsica é um bom meio-campo, Paquetá um excelente jogador de frente, Fulkrug, cara, não deu certo também, e o Bowen, ótimo jogador. Então, assim, eu vejo essa como a última partida do West Ham, porque ele vai acabar perdendo pro Nottingham aqui neste confronto. Nottingham em casa, um time muito mais forte, condições de fazer 2-0 da pagamento antecipado, time com muito mais alternativas ofensivas, muito mais sólido no lado defensivo, enfim, é melhor em todos os quesitos do que o West Ham no momento. Então, pegar aqui a vitória simples do Nottingham é o que eu mais gosto, tá? Estou bastante inclinado, beleza? Mercado de escanteios aqui, tem que filtrar, né, para os jogos desta competição, porque o desempenho de clássicos, não, de amistosos não me interessa muito. Então, olha só a solidez do Nottingham e ofensiva e defensiva, mercado de escanteios para quem gosta, 2 times com médias muito baixas aqui, então cuidado nos cantos nesse jogo. Terceiro confronto, pessoal, grande clássico, atento às supercotações desse jogo, geralmente vem muita coisa boa, tá? E por isso, sigam o meu canal gratuito aqui, no link do primeiro comentário fixado, para você poder pegar as melhores dicas. 2 times aqui postulantes ao título, campeão da temporada passada com o vice da temporada passada, os grandes times que vão brigar aqui pelo título nessa temporada também, juntamente com o Chelsea aí na minha visão, e eventualmente o Manchester City. O Liverpool tem um elenco muito forte, reforçou-se bem, tem o Ekitike jogando muito bem, encaixou bem nesse ataque, ainda tá para poder receber o Isaac. Guapo, eu achei que ele ia perder posição, mas ele aumentou muito o seu protagonismo, ele tem jogado muito bem, é o melhor jogador do Liverpool nessa temporada até agora tem sido o Apco, e o Salah também com atuações muito boas, embora esteja ainda devendo no mercado de gols, ele conseguiu uma assistência no último confronto. Desempenho em casa do Liverpool aqui nos últimos jogos, pessoal, simplesmente 8 vitórias nos últimos 10 jogos em Premier League, um time muito sólido, efetivo, que está conseguindo ótimas partidas e ótimas vitórias. No geral, vitória sobre o Bournemouth 4-2, vitória sobre o Newcastle 3-2. Ponto de alerta aqui, tomar 4 gols em 2 jogos, não é algo muito padrão para essa defesa que é muito forte, mas desde a temporada passada o Liverpool tem constantemente sofrido mais gols, tá? Do outro lado a gente tem o Arsenal, que chega aqui como grande postulante ao título, sanando as suas lacunas do lado defensivo e do lado principalmente de elenco, tá? Com reposições cada vez de maior gabarito. O Gyökeres conseguiu marcar no último jogo e já mostrou que veio. Eze vai adicionar demais esse time, que ainda tem o Martinelli jogando muito bem e o Madueke pela esquerda. Então, o meio-campo com o Zubimendi e o Declan Rice é o melhor meio-campo da liga do momento, e o Timber fazendo atuações muito boas, ok? Arsenal chega para esse jogo aqui com 2 jogos onde não sofreu gols, então se tem um ponto discrepante entre esses 2 times é um pouco mais no lado defensivo. Mas o Liverpool tem, na minha visão, um fator um pouco mais de jogadores-chave, de jogadores que crescem em momentos decisivos, de um time mais pronto, que sabe jogar decisões, enquanto o Arsenal frequentemente titubeia nessas decisões. Então, num confronto que tende sim a ser bastante equilibrado, o empate é um resultado provável, eu vou no empate anulado do Liverpool aqui, jogando em casa diante da equipe do Arsenal, tá? E essa é a minha dica para este confronto. Se você tiver um pouquinho mais confiante, menos 0,25 do Liverpool aqui é interessante. Para poder finalizar, pessoal, os jogos aqui dessa primeira rodada de Premier League, né, terceira, a gente tem aqui o Aston Villa recebendo a equipe do Crystal Palace, e o Aston Villa ainda não engrenou nesta competição. O time aqui jogou 2 partidas, né? Empatou com o Newcastle, tendo um jogador a menos, e depois perdeu pro Brentford fora de casa por 1-0. Ponto de alerta, não fez gol ainda na competição. Um ataque que vinha sendo muito produtivo na temporada passada ainda não correspondeu, todos os jogadores estão devendo. Quem tá jogando um pouquinho melhor é o Oli Watkins, mas nada muito forte não, tá? McGinn, Rodgers, Tillmans, Malen, todos esses jogadores estão devendo aqui, e o time sentindo
a ausência aí principalmente do Camará, o meio-campo aí que é um bom jogador. O Aston Villa, ele quer dar resposta, né, para os seus torcedores, para o seu técnico, fazendo um bom desempenho dentro de casa, onde tradicionalmente ele é muito forte. Não à toa está aqui invicto nos últimos 10 jogos dentro de casa. Vai receber o Crystal Palace, que tende, na minha visão, como eu falei, a ter um viés de queda aqui por conta de ter perdido jogadores muito importantes, né? Então, o Crystal Palace, ele vem aqui depois de 2 empates, um diante do Chelsea e outro diante do Nottingham. Ele ainda tem com alguns jogadores fortes, como o próprio Mateta, o Sarna está lá, mas a ausência do Eze vai pesar bastante. E falta também profundidade nesse elenco, até porque Riyad Nketiah e Doucouré estão lesionados e o Kamada ainda é dúvida para esse jogo. Ponto positivo são as defesas, né? Os 3 zagueiros aí com o Guerri, o Lacroix e o Richards, todos eles jogando muito bem, tá? Mas eu vou dar um voto de confiança aqui para o Aston Villa nesse jogo em casa, diante de um Crystal Palace que tem de um viés de queda, embora se defenda bem, tem poucas armas agora no ataque e eu vou com Aston Villa menos 0,25 ao vivo aqui neste confronto, tá? Pra gente poder pegar o Aston Villa para poder vencer, com a proteção do empate, devolvendo metade da nossa dica, e acho que o Aston Villa tende aqui a melhorar o seu desempenho, enquanto o Crystal Palace não viés de queda, vou confiar no time da casa aqui nesse jogo, beleza, pessoal? Indo para o Brasileirão, galera, a gente tem aqui o primeiro jogo do dia, que é o jogo do Flamengo contra o Grêmio. E antes de mais nada, quero recomendar para vocês aqui a odd 10 para o Flamengo fazer pelo menos 2 gols aqui nesse jogo, uma odd turbinada e desportiva. Paga a odd 10, vale bastante a pena, tá? Eu gosto bastante dessa dica aí pra vocês, desse aumentado. Já recomendei uma odd 15 de lá, uma odd 10, as duas bateram. Vamos mais uma nessa toada. O Flamengo, ele chega aqui como grande candidato ao título deste campeonato brasileiro e é um time realmente muito forte, tá? Com um grande desempenho por conta da força do seu elenco. Mas hoje ele tende a ter algumas mudanças. Isso porque o Jorginho, né, sentiu a coxa e vai ser uma baixa pro confronto de hoje. O time pode ter também a novidade do Ayrton Lucas jogando pela esquerda. Ele que é um lateral aqui bastante efetivo. Então o Alan deve jogar no lugar do Jorginho, na frente Saúl Arrascaeta, Gonçalo Plata, Lino e Pedro. Cara, o golaço que o Pedro fez diante do Vitória foi absurdo. O Lino também se mostrou um cara muito à frente dos seus adversários, né, das defesas, e realmente o Flamengo aqui pra mim tá com a mão na taça nesse Brasileirão, só um milagre aqui pro Flamengo não vencer isso daqui. Do outro lado a gente tem o Grêmio, que cara, eu ainda tenho muita preocupação em relação ao desempenho desse time do Grêmio. Um time que tem problemas no lado defensivo e, cara, para essa defesa que o Grêmio tem aqui enfrentar o Flamengo vai ser simplesmente um horror. Eu simplesmente não vejo como que o Grêmio pode conseguir segurar aqui o Grêmio, tá? O Grêmio que tem agora o Arthur disponível no bid e é obviamente um reforço interessante para essa equipe. Marcos Rocha também adiciona no lado direita e a defesa com Wagner Leonardo e Kahneman é um pouco mais sólida. À frente com Christian Oliveira, Alisson e Batshuayi é o melhor que o Grêmio tem e é um ponto positivo já que o Grêmio consegue finalizar bastante, criar chances e tudo mais. Eu acho que o Flamengo é sim favorito e uma coisa que eu achei curiosa aqui, pessoal, é a discrepância, né, do volume de gols do Flamengo para a linha de gols do jogo, né? E isso acontece por quê, pessoal? Porque a grande maioria das vitórias do Flamengo, elas vêm com o Flamengo não sofrendo gols. Então, os gols que se esperam no jogo são gols do Flamengo. Não à toa o Flamengo não tomou gol em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dos últimos 10 jogos. Então, se a gente pega gols nesse jogo aqui, a gente tá basicamente esperando que sejam gols do Flamengo, tá? Então, a gente espera que o Flamengo vença esse jogo por pelo menos 2 gols de diferença. Handicap esticado no Brasileirão, pessoal, é algo que eu particularmente tenho resistência. Eu sei que o Flamengo é muito forte, mas eu vou segurar aqui pro handicap menos 1 do live do Flamengo. Qualquer coisa acima de 1,60 eu pego, tá 1,40 no pré. 1,40 eu já acho um pouquinho exagerado, mas eu acho que o Flamengo vence aqui, cumpre essa margem, mas ficar protegido aí com reembolso em caso de um gol, eu particularmente eu gosto, tá? Não pego mais 2,5 por conta dessa questão aqui da defesa, embora o Grêmio seja um time aqui que consiga fazer boas vitórias aqui nos jogos, gols na verdade, né, nos jogos fora de casa, e os jogos do Grêmio têm um pouco mais de tendência para o mercado de gols, embora nos últimos 5, 3 deles tenham ficado under. Então as linhas estão justas na minha visão um pouco nesse mercado e vamos para essa pedida. Para bilhete, pessoal, quero deixar recomendado aqui a vitória do Flamengo mesmo no pré. Acho que tem boa chance de pagamento antecipado também. 1,30 é bem honestinho para essa vitória do Flamengo aqui, para poder colocar um bilhete com o outro favorito da rodada que você buscar, beleza? Indo pro jogo do Santos contra a equipe do Fluminense, pessoal. A gente tem aqui 2 times que estão em situações distintas, né, no torneio, com o Santos brigando lá na parte de baixo da tabela, ameaçado pelo rebaixamento,
com um desempenho abaixo, mas com alguns reforços para os jogos de hoje. O zagueiro Adonis deve chegar, assim como o Vitor Hugo, e isso são reforços importantes para um Santos que está precisando justamente de reforço no lado defensivo. Outra boa notícia para o lado do Santos é a provável presença do Neymar, tá? Que deve reforçar esse ataque aqui na frente. Deve ter o Tiquinho Soares, já que o Guilherme ainda saiu como fora, o Rolhais e o Gabriel Bom Tempo. Cara, o Santos ele vai enfrentar aqui o Fluminense vindo de jogos onde ele não foi bem, né? Ele até venceu o Juventude, mas foi muito pressionado, sendo goleado pela equipe do Vasco e perdeu também o jogo do Vitória, 2 jogos onde ele não fez gol, tá? Mas ele vai enfrentar um Fluminense hoje que chega nesse Brasileirão focado mais na questão da Copa do Brasil. O Fluminense perdeu ainda por 1-0, um jogo muito apertado, e o Fluminense está convivendo com lesões, tá? O Samuel Xavier, inclusive o lateral, teve uma lesão já detectada e vai desfalcar o Fluminense por pelo menos um mês. E o Renato tem frequentemente poupado o seu time com time mistão nos jogos do Brasileirão, justamente para poder focar nas Copas. Então o foco do Fluminense, como é de praxe dos times do Renato, é focar em Copas. Então, pessoal, eu vou dar um voto de confiança para o Santos aqui, jogando dentro de casa, diante de um Fluminense reserva, praticamente misto, focado em Copa do Brasil. Santos reforçado em alguns setores, com a presença do Neymar. Acho que o empate no do Santos aqui é a melhor dica em 1,65, acho bem interessante, e é a minha dica para este confronto. Seguindo em frente, a gente tem o Corinthians recebendo o Palmeiras, e o Corinthians conseguiu vencer o Atlético Paranaense por 1-0 fora de casa, colocou a vaga no bolso e conseguiu uma boa vitória diante do Vasco também, mostrando, não que o Corinthians é forte, mas que o Dorival é um ótimo treinador. Ele está fazendo coisas fortes com o Corinthians, importantes, porque o Corinthians vem muito baleado na questão das lesões, né? Ainda não pode contar com o seu principal artilheiro, que é o Yuri Alberto. O Memphis vinha desfalcando o time dos últimos jogos, embora hoje ele vá reforçar a equipe, tá? O Charles está disputando posição com o Kaká, e é uma das dúvidas em relação à defesa, que vai ter 3 zagueiros, com o Charles, André Ramalho e também o Gustavo Henrique. Na frente, Guinegão vem sendo um jogador revelação aí, conseguindo fazer gols nos últimos jogos. Presença do Garro também sempre muito importante. O Corinthians chega com moral aqui para esse jogo, por conta dos resultados recentes, mas o foco também está em avançar na Copa do Brasil. O adversário, por sua vez, é o Palmeiras, que já foi eliminado na Copa do Brasil e está com o Corinthians entalado, já que perdeu tanto a ida quanto a volta para o Corinthians em jogos recentes da Copa do Brasil. Ao contrário do Timão, o Palmeiras vem com força máxima aqui para este confronto, com seus principais jogadores à disposição e fazendo algumas pequenas mudanças para poder conseguir finalmente um resultado positivo no derby, né, diante da equipe do Corinthians. Na lateral direita, o Kelvin, titular no duelo passado, aí deve dar lugar ao Giai. No meio, Emiliano Martins pode sair para poder entrar o Aníbal Moreno, ele que foi expulso aí e foi um descarrasco do Palmeiras na eliminatória. Flaco Lopes vem jogando muito bem, Vitor Roque também, e o Felipe Anderson finalmente conseguindo produzir um pouco mais. Eu tenho visto também o Palmeiras muito sólido defensivo, não à toa não sofreu gols nos últimos 4 jogos, e com o Corinthians focado na Copa do Brasil, o Palmeiras com um elenco mais forte, já tendo perdido os últimos 2 clássicos. Por mais que o Corinthians seja um time forte aqui, numa situação normal eu pegaria alguma coisa pro lado do Corinthians, mas estando em volta disputa de Copa do Brasil, com desfalques, com desgaste físico maior, o Palmeiras empatando aqui pra mim é o que eu mais gosto e é a minha indicação para este confronto. Beleza, pessoal? Seguindo em frente, a gente tem o Mirassol recebendo a equipe do Bahia. Eu já falei uma, já falei 2, vou falar 3. Se tivesse esse Mirassol a camisa de um time grande, o pessoal ia estar puxando muito mais o saco do que está, porque esse Mirassol joga bola, cara. É um time bem treinado, um time que produz ofensivamente, um time que consegue se defender, e com reforços à disposição hoje, o time vai pra cima também diante da equipe do Bahia, tá? As principais novidades, já que o time deve manter os titulares que venceram o confronto no último jogo, diante do Fortaleza, o Shailon e o atacante Renato Marques ficam à disposição do técnico aí pro confronto de hoje, já que o time tem aí Edson Carioca e Chico Costa com o Negueba, esses 3 jogando muito bem. Mais do que isso, o Mirassol ele vem praticamente invicto, se eu não me engano, nos últimos jogos em casa, né? Dando uma olhada aqui no desempenho, é isso mesmo, são no Brasileirão invicto dentro de casa, mesmo pegando alguns adversários bem fortes. Então conseguiu ganhar do Grêmio, do Corinthians, do Sport, do Santos, do Vasco, e empatou com o Cruzeiro, mostrando aí grande resiliência e um forte poder ofensivo. O Bahia, por sua vez, não vem muito bem nos jogos fora dos seus domínios, né? Mas muito porque vem envolto à disputa de Copas. O Bahia colocou como prioridade terminar a Libertadores no Brasileirão e também avançar na Copa do Brasil. Teve um jogo no meio de semana muito desgastante diante da equipe do Fluminense, e o Bahia tem convivido com desfalques, então tem grande tendência aqui do Rogério dar uma mudada e preservar alguns jogadores para o confronto de hoje, tá? Tem alguns reforços que chegaram, João Paulo, Luiz Gustavo e Matheus Sanabria estão à disposição e pode ser que tenha oportunidade. O próprio goleiro João Paulo já deve ter uma oportunidade no confronto de hoje, e as
os desfalques, né, continuam sendo muitos, né? Ademir, Caio Alexandre, Gilberto, Michel Araújo, Fred e Eric, juntamente com o Canu. Eric Pulga, se fosse o Rogério, preservaria. William José e Lúcio é a dupla de ataque mesmo, mas também tem que tomar cuidado, porque o William José tá um pouquinho acima do peso, na minha visão, do que parece, né? E o Lúcio tá entrando muito bem. Everton Ribeiro é um jogador que também tem que ser preservado, na minha visão, então o Cauli deve fazer a vez dele. Só sei, pessoal, que a gente tem aqui mais um caso, né, de um time focado em jogo de Copa do Brasil, podendo poupar, contra um time que tem um bom desempenho em casa e que vem focado na competição, conseguindo bons resultados e praticamente invicto em casa. O empate do Mirassol aqui, 1,57, eu acho que é uma entrada muito bem defendida. E o menos 0,25 do Mirassol também 1,90, acho as duas boas entradas, tá? Gosto das duas, tem bastante valor. O Mirassol você fica mais bem defendido, o empate anulo, né? E o menos 0,25 com grande chance aí de pegar uma cotação mais alta. E para bilhete, dupla chance do Mirassol eu acho muito bom também. E acho que o Mirassol em casa aqui diante de um Bahia tendendo a poupar é uma boa pedida, beleza? Seguindo em frente a gente tem o Vitória recebendo a equipe do Atlético Mineiro. E o Vitória também descansou, né, no meio da semana e está buscando ter um melhor desempenho aqui com ainda um interino, né, o Rodrigo Chagas fazendo a sua estreia na Série A como técnico. O Vitória perdeu, né, de 8 recentemente para a equipe do Flamengo, acabou demitindo aí o Fábio Carille. Torcida já foi lá para poder cobrar o treinador e vamos ver agora como é que o time vai sair diante do Atlético Mineiro. Fato é que o time vai ter o coração na chuteira, porque a torcida vai exigir uma resposta diante de um Vitória que é um time realmente limitado em termos de produção, mas também não é tão ruim como o 8-0 do Flamengo fez parecer. Vitória já não vence aqui há 6 partidas, mas também só perdeu 4 dos últimos 10, então como eu falei, o desempenho do Vitória não é tão ruim como o 8-0 mostrou, e em casa também não é tão ruim, onde Vitória só perdeu um jogo neste Brasileirão. Do outro lado a gente tem o Atlético, que acabou de perder o clássico pro Cruzeiro, então o Atlético vem sentindo a sequência de jogos, porque tá jogando Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. O Atlético tem abrido mão um pouco dos jogos de Brasileirão, não à toa poupou muito diante do São Paulo, perdeu o jogo pro Cruzeiro, e embora hoje tenha Dudu e Hulk escalados, eu acho que o Atlético ainda não vai com muito gás, porque ainda tem esperança na Copa do Brasil. A tendência é que poupe mais uma vez, até porque perdeu seu treinador, que é o Cuca, que foi demitido. Então o Galo chega muito questionado aqui para esse jogo, não parece acertado, os jogadores parece que não deu liga, o Galo chega com muitos problemas aqui na minha visão, então cotar o Atlético como favorito neste confronto aqui, eu acho um pouco de erro, pessoal. Então vou recomendar aqui o mais 0,25 do Vitória em casa, acho que a gente fica bem defendido aqui em caso de empate também. O Galo não tá ganhando de ninguém. E o Vitória tem feito bons jogos em casa. Então acho que o Galo não pode ser cotado como favorito aqui não. Beleza? Seguindo em frente a gente tem Internacional contra a equipe do Fortaleza. E cara, Inter com cotação de 1,60 pode abrir o olho, tá? Inclusive eu pegaria aqui handicap positivo para qualquer time. Só não vou pegar porque é o Fortaleza. O Inter eu quero ver o time melhorar, por quê? Porque já são 4 derrotas seguidas. Partidas ruins e péssimas. É um time que não faz valer essas cotações todas baixas que tem, embora tenha um elenco forte aqui, mas que não consegue jogar. Criatividade muito baixa, estilo de jogo que não agride o adversário, praticamente a mesma fórmula já desde o início do ano. O Inter é um time que finaliza muito, mas a bola não entra, né? Então esse é um grande problema do Internacional. Agora, o adversário do hoje é o Fortaleza, que perdeu o Lucas Sacha recentemente, mais uma baixa para esse time. E o elenco do Fortaleza é um elenco muito limitado, tá? Um elenco não vai ter o Daverson também, então tá cheio de problemas a equipe do Fortaleza, que tá jogando também muito mal, acabou de perder mais uma vez em casa, onde era muito sólido, e tá na zona de rebaixamento, e eu acho que o Fortaleza vai ser um dos rebaixados esse ano, tá? Sei que a competição lá embaixo tá complicada, mas o Fortaleza vem realmente muito mal. A gente tem um time que vem jogando muito mal em casa, não tá ganhando de ninguém, um time que tá muito mal fora de casa, também não tá ganhando de ninguém. Vitória do Inter aqui acho muito arriscado, handicap pro Fortaleza acho arriscado, mercado de gols aqui eu acho arriscado também, porque os dois times têm médias baixas de gols, os gols saem muito mais por conta das defesas, mas eu vou no menos 0,25 do Inter ao vivo aqui, pessoal. O Inter consegue pressionar eventualmente seus adversários, e um adversário fraco como Fortaleza, acho que é o ideal para o Inter conseguir vencer. Não pega 1,60, não pega 1,80, pega o menos 0,25 a 1,70, ou dupla chance de sair atrás. Se sair o gol antes, pessoal, paciência, parabéns, e vamos que vamos. Beleza? Para poder finalizar, a gente tem aqui o Sport recebendo a equipe do Vasco, o último contra o 16º. É um duelo aqui, né, de dois times
cotados ao rebaixamento e que tem aqui nesse jogo quase que um jogo de 6 pontos, né? Só que os dois times vivem momentos diferentes, porque o Sport está totalmente focado no Brasileirão. Do outro lado, a gente tem o Vasco aqui que está envolto a uma disputa de Copa do Brasil. O Sport chega aqui com a dúvida do Lucas Lima, um dos seus principais jogadores, ele não treinou e a dúvida para este confronto. Então, um time que não é muito forte, perdeu o seu principal meio-campo, obviamente, é um ponto de alerta. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui o Vasco, que chega com um desempenho bem ruim, depois de ter vencido o Santos aí por 6-0, acabou jogando com o Juventude, perdeu, jogou com o Corinthians em casa, perdeu e jogou com o Botafogo, fez um jogo muito guerreiro e tá vivo na Copa do Brasil. Se o Vasco conseguir avançar na Copa do Brasil, vai ser muito importante, porque vai dar uma moral muito grande, tá? Mas hoje o time não pode contar com o Paulo Henrique. O jogador teve um edema na coxa aí e é baixa, mas o Robert Renan e o Matheus França podem ficar disponíveis. Então eu espero um jogo aqui movimentado, tá? Mas com o Vasco podendo poupar, porque vários jogadores já estão dando pinta de que estão desgastados, como o próprio Nuno Moreira já disse, o próprio Ryan também está sentindo um pouco, o Coutinho, que é um jogador que tem dificuldade de viajar. Eu vou recomendar aqui, pessoal, o empate anula do Sport diante da equipe do Vasco da Gama. O mercado de gols aqui também me agrada, tá? Embora o ataque do Sport esteja fraco, a média de gols aqui dos jogos do Vasco são muito alta e quando o Vasco toma um gol, os jogos costumam ficar bastante movimentados. Mas eu vou me defender aqui com o empate anula do Sport, jogando em casa, diante de um Vasco envolto em disputa de jogos de Copa do Brasil, que acabou de perder para o Juventude fora de casa sem conseguir produzir muito e com muitas limitações no seu elenco no geral. Quando está disputando duas competições, na parte física pesa bastante. Então vamos nesse empate no do Sport e esse é meu último palpite para esta rodada. Beleza, pessoal? Então esses são os meus palpites para esta rodada de domingo e eu pergunto a você quais os seus. Para poder finalizar, vocês estão acompanhando aí um bilhetinho na tela, né? Tanto aquele de odd alta para poder buscar o estouro, como aquele do Brasileirão, tá? Com os nossos artilheiros da rodada. E tomara que a gente consiga brocar aí neste domingão. Beleza, pessoal? Eu sou o Tiquinho. Para mais dicas, me siga aqui no @TiquinhoQA, no meu canal gratuito no Telegram, com as melhores super odds para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas bets para todo mundo.